Oi, Eloy! E aí, Julinha? Fala, Né? pessoal. Tava falando aqui pro pessoal, Eloy, que esse quadro surgiu, vai ser o RTS Responde, e ele surgiu especificamente depois de sábado, que foi um sucesso, nosso curso de sábado, e a gente teve várias e várias e várias perguntas, e não tinha como responder as perguntas ao vivo, e acho que vale a pena a gente explorá-las devagarinho, às vezes nós dois juntos, às vezes a Mari vai aparecer por aqui, para responder as perguntas de vocês. Né, Eloy? Com certeza, Julinha. Não sei se já comentou, provavelmente já deve ter falado um pouquinho aí, que o curso foi um sucesso, né? Eu tô com alguns números aqui, a gente teve 5.350 inscrições, né? E a gente teve mais ou menos umas 1.800 pessoas fazendo o curso no sábado, né? Teve muita gente que fez o curso, mas também teve muita gente que não fez o curso, né? E a gente estava até falando sobre isso um pouco antes, né, Julia? O quanto a gente se preocupa com essa galera que não fez o curso. Eu queria aproveitar e dar um recado aqui, que a gente vai estender o curso, né, Júlia, a inscrição do curso, até o dia 15 de junho agora. Para a galera que não conseguiu fazer o curso e não conseguiu pegar essa certificação, até o dia 15 de junho agora vocês podem fazer a inscrição no link, tá? Vocês vão ter acesso ao conteúdo que foi passado ao vivo no sábado e também as outras aulas que estão lá para vocês completarem a certificação. E aí o que vai acontecer? Independente se você fez a inscrição na data, né, anterior ou até o dia 15 de junho, vocês vão ter até o dia 30 de junho para poder completar e assistir tudo e ganhar a certificação, tá? Então, até o dia 30 de junho, independente do dia que você fez a inscrição, você vai ter, então, a data limite aí para você completar e assistir os cursos e ganhar a certificação internacional. Certo, Júlia? É isso aí. Então, se você gostou do curso, quer indicar para algum amigo, alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo, então se a pessoa se inscrever, por exemplo, dia 15, ela tem 15 dias para assistir o curso. Se a pessoa Isso. se inscrever hoje, ela vai ter até o dia 30. Então, independente da data, foi o que ela falou mesmo, você vai ter menos tempo. Mas avisem seus amigos aí, avisem as pessoas que vocês gostam e que querem que cresçam profissionalmente, porque é uma oportunidade, depois vai voltar a ser cobrado. Esse curso custa praticamente R$ 500, R$ 495. Então, aproveitem. But anyway, Julinha, vamos tocar o pau aí? Vamos lá. Bom, a pergunta que a gente vai responder hoje, Eloy, foi uma pergunta bem interessante. A gente vai tentar aglomerar mais perguntas sempre numa live. Mas a pergunta de hoje, o Eloy está até se aquecendo ali para Tô só responder aquecendo, tô a... só aquecendo. Sabe por quê, gente? Porque essa dúvida de hoje, essa pergunta, é uma pergunta que sempre vem à tona, é uma pergunta que as pessoas às vezes brigam por causa disso, e é uma pergunta, e elas brigam por causa disso por uma falta de compreensão realmente do cenário completo. Então a pergunta foi feita pelo Paiva, e eu acho que o nome dele é André, estava no e-mail, André Paiva. E a pergunta é a seguinte, vou falar para vocês, é assim: qual é a percepção do RTS com relação aos profissionais de educação física e fisioterapia e as suas atuações em nosso contexto atual, no que diz respeito às especificidades de cada área? É comum vermos profissionais de ambos confundirem o que devem ou não fazer, como, por exemplo, o próprio exercício para alcançar seu objetivo, performance versus reabilitação. E eu acho que esse é uma pergunta, eu falei para o Eloy, Eloy, acho que essa pergunta hoje dá a live inteira, porque a gente precisa entender melhor o que é exercício nesse contexto, entender melhor do paciente para entender onde está a nossa atuação nesse processo. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você tiver a sua dúvida, manda sobre esse assunto, né? Manda aí pra gente. Mas, Eloy, me conta primeiro assim, essa foi uma briga, a gente teve uma discussão um tempo atrás, a gente começava a falar assim, porque a prescrição de exercício pelo fisioterapeuta, e daí o pessoal da educação física começou, mas como assim? Fisioterapeuta prescreve exercício? E isso vem de um mau entendimento das profissões. Então, Eloy, primeiro, quem que pode prescrever exercício? Como é que funciona isso? Bem, vamos lá. Primeiro, Julia, realmente não é uma pergunta, mas assim, eu acho que tanto o profissional de educação física como o profissional de fisioterapia precisam meio que amadurecer algumas coisas dentro desse contexto para a gente poder chegar numa conclusão plausível, tá? Queria deixar claro aqui que o que a gente vai passar, a Júlia, é a visão que o RTS tem, e eu e a Júlia, como nós somos instrutores, nós partilhamos da mesma opinião, tá, em relação a isso. Então, lógico, vão ter pessoas aqui que estão assistindo a gente que
talvez não vão partilhar das mesmas opiniões, e vocês podem deixar seus comentários aqui que a gente vai comentar. Mas eu acho que a primeira coisa, Julia, um ponto de partida aí para a gente começar esse bate-papo, eu acho que a gente precisava entender que o entendimento que os dois profissionais têm que ter, né, que eles lidam com a mesma coisa em diferentes etapas ou em diferentes tempos da vida do cliente-paciente. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com o seguinte, que o profissional de fisioterapeuta, ele trata do paciente quando ele está num estado acometido, quando ele está num estado ali debilitado, seja ele qual for, aí existem milhares de razões para isso acontecer. Tá? E o profissional de educação física, ele trata do cliente, tá? A partir do momento que ele começa a ser inserido novamente aquela performance que ele estava acostumado antes de estar acometido. Mas isso não quer dizer que não tem que existir uma interação. Porque não existe uma linha que divide, assim, a partir de agora, a Júlia, que rompeu o ligamento, está apta a poder fazer tudo, e não é uma linha tênue que divide essas coisas, sabe? É uma coisa assim que ela começa a entrar num certo contínuo, que é o que a gente chama, né? Que é assim, ele começa a sair da fisioterapia e começa a ser inserido de novo onde? Dentro da performance que ele estava acostumado. E eu concordo com você, Julia, que às vezes o profissional acaba se confundindo em relação a algumas coisas, tá? Mas não é se confundir, eu acho que existe muito assim uma... Como é que eu posso falar? Não sei se eu posso falar isso aqui, mas existe um pouco uma guerra de ego em relação a isso. Né, em relação assim às coisas como elas são colocadas e tudo mais. Se o paciente está machucado, ele não pode falar com o professor de educação física, né? E se ele está totalmente são, ele não pode falar com o profissional de educação física. Eu acho que a gente precisa começar a entender primeiro o que a Júlia falou, né? A gente precisa rever o que é exercício, né? A gente precisa rever o que é, porque o profissional de fisioterapeuta, e eu já vou dar um tempo para você falar, tá, Júlia? Não vou falar tudo não. Fique tranquilo, né? Vai, discorra aí. O profissional da fisioterapia, ele também lida com exercício, mas ele lida com exercício numa quantidade e numa intensidade, numa frequência muito menor do que o profissional da educação física. Os dois lidam com exercício, os dois são profissionais da área de exercício, tá? Porque um lida com o exercício numa quantidade, numa intensidade menor, e o outro não. O outro ele está acostumado a lidar já com o âmbito da performance, que é mais o lado da educação física. No meio do caminho aqui, um tem que entender do que o outro faz, tá? Na minha opinião, e essa é uma opinião pessoal, por exemplo, assim, o profissional de fisioterapeuta, ele é muito mais capacitado para entender das patias, né, de todas a degeneração articular, musculoesquelética que acontece, do que o profissional de educação física, que também é muito mais habilitado nesse sentido de conhecer alguns métodos de treino, por exemplo, que o profissional não conhece. Então, por exemplo, assim, os dois profissionais acabam se completando. Tá? Eu comentei numa palavra que chamou contínuo. Por que é um contínuo? Porque esses exercícios eles estão inseridos num contínuo. Né? O que eu quero dizer com isso? Quando o profissional, quando o paciente ele se machuca ou ele está acometido, ele tem que usar esses exercícios numa intensidade menor, igual eu comentei, num grau menor de tolerância, de controle, de frequência, de um monte de coisa aqui, para depois poder ir migrando para o outro lado do contínuo. Às vezes é o mesmo exercício que ele vai estar usando, tá? Só que em quantidades e dosagens diferentes, né? Não sei, o que você acha? E eu acho que esse ponto que você tocou é muito importante, porque aquela vez que a gente teve essa discussão, foi assim, o pessoal da educação física, eu sou formada em educação física e eu estou cursando fisioterapia, né? E o pessoal da educação física acha que o fisioterapeuta não prescreve exercício. Gente, para reabilitar um tecido, para você fazer a recuperação de um tecido, é o exercício que faz essa recuperação e coloca esse músculo para funcionar de novo. Então, a gente tem que entender que o fisioterapeuta sim prescreve exercício, mas o Eloy colocou perfeitamente aí que o que é diferente para a gente é o quem. O que muda para a gente é quem é essa pessoa que está na nossa frente. Então, é uma pessoa que passou por uma cirurgia e precisa de uma reabilitação daquele tecido, sim, a pessoa mais recomendada para isso é um fisioterapeuta. Mas a hora que esse fisioterapeuta caminhar nesse processo de reabilitação, vai chegar um momento que ou o fisioterapeuta não tem mais ferramentas
para continuar evoluindo naquele tecido. Então, por exemplo, ele não tem máquina, ele não tem, às vezes tem, mas muitas vezes não tem máquina, ele tem só elásticos, halteres, então ele não consegue progredir mais naquela reabilitação. E é aí que essa pessoa é devolvida, talvez para o personal trainer, para a academia, para continuar isso. E aí que mora, existe um problema que a gente tem hoje, e é onde o RTS entra brilhantemente, que existe um caminho, ó, eu vou falar ali que a Lucy colocou bem legal ali, ó, que o fisioterapeuta não entende exercício em termos de qualidade de vida, não tem conhecimento de fisiologia do exercício, com raríssimas exceções. E olha, vou falar para você, Lucy, eu não sei vocês, não sei você, Eloy, mas eu não tive nenhuma aula de patologia, de lesões na minha faculdade. E olha que eu fiz uma faculdade, me formei na Federal do Paraná, que é para ser uma das melhores universidades do Brasil. Então, assim, eu não tive formação em tratar tecido lesionado. Mas veja, uma pessoa que passou por um processo de reabilitação lá com o fisioterapeuta e ele vem para dentro da academia, aquele músculo ainda não está tão íntegro ainda. Então, eu como profissional, eu preciso entender o que está acontecendo naquele cenário, entender, saber medir a questão de quanto de exercício eu vou colocar ou estimular aquela pessoa. Então, existe, como a Eloy falou perfeitamente, existe uma continuidade desse trabalho e existe um lugar que cabe todo mundo, que cabe tanto fisioterapeuta quanto educador físico. Por exemplo, se na fisioterapia, na clínica, existe uma academia, e tem no Brasil isso não é tão habitual, né? A gente tem mais isso fora do Brasil. Mas se dentro da clínica de fisioterapia, o fisioterapeuta tem disponibilidade de máquinas ou de como colocar mais carga para esse tecido para ele ficar mais forte, esse tratamento ele pode continuar lá na fisioterapia. Então, assim, existe um meio do caminho que a gente sempre fala, né, Eloy, que é uma terra onde é um lugar onde as coisas se somam e não se dividem. A gente tem, assim, às vezes fica, não, porque isso é o que é de cada um, e, gente, é o contrário, a gente tem que pensar de que forma a gente pode integrar as coisas no meio do caminho. Lembrem-se que dos dois lados, todo mundo prescreve exercício. O que muda é o quem, e a partir do quem a gente vai criar exercícios para esse quem. Então, é um pós-operatório? Bom, fisioterapeuta é pessoa mais capacitada para lidar com isso. No processo, vai entrar a educação física também. Um atleta lá de performance, está no processo de melhorar potência, força e tal, beleza, põe o educador físico lá, mas assim, esse cara às vezes pode ter uma dor, que pode estar entrando no fisioterapeuta em trabalhar em conjunto com o educador físico. Então, essa separação é uma briga de egos mesmo, e a gente tem que se desfazer desse ego, porque isso nos ajuda muito. Eu trabalho em parceria com o fisioterapeuta o tempo todo, e você também, né, Eloy? E isso faz com que a visão é diferente. Eu digo de uma pessoa, eu sou formada em educação física e faço fisioterapia. São visões diferentes de uma mesma coisa. E a hora que a gente junta tudo, isso fica muito legal. Fale. Sabe uma coisa, Julia? Você falou vários pontos muito interessantes, mas eu queria comentar 2 pontos que você falou. Eu acho que a gente tem que ter em mente, tanto o profissional de educação física quanto o profissional de fisioterapia, que o cliente ele tem que ser o foco, né? O foco é o cliente. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não vou fazer o que o físio acha que não é ideal eu fazer e vice-versa. A gente vai trabalhar junto para que o cliente seja o foco. E a gente tem que entender o seguinte, que a partir do momento que o paciente, né, que vai virar cliente, né, porque uma hora ele deixa de ser paciente e vai virar cliente, né, ele tá se desapegando da físio, entrando de novo no campo da performance, tá? Existe um gap aí de transição, tá? Eu tô vendo aqui vários comentários aqui, o pessoal falando, mas o profissional ele pode aprender. Lógico, existem profissionais e profissionais. Eu conheço profissionais de fisioterapia que manjam muito de exercício também, e vice-versa, entendeu? E eu, como profissional, também tenho aprendido muito quando eu lido com a fisioterapia, né, com os fisioterapeutas. Mas, enfim, existe um gap de transição entre quando o paciente ele sai da reabilitação e vai para a performance de novo. Esse gap, né, tem que ter a interação de uma equipe multidisciplinar. E eu colocaria até mais aí, viu, Julia? Eu colocaria assim, que existe a interação de 3 áreas aí. O fisioterapeuta, o educador físico e o médico, né, que tratou desse cara, que operou talvez esse cara, ou que está cuidando dele. Ou seja, tem que ter a conversa entre os 3, entendeu? Lógico que a partir do momento que o fisioterapeuta fala assim, olha, ele está liberado para poder fazer mais exercícios que estejam nesse contínuo, que vão requerir dele, ou requerir do tecido que estava
se adaptando ali de uma maneira diferente, ele vai ser encaminhado para o educador físico e vice-versa. O que a Júlia estava comentando, que eu queria colocar até aqui, ó, eu acho que eu não... eu consigo aqui, ó. Eu queria colocar isso daqui para vocês, ó. Isso daqui é o que o RTS chama, ó, de contínuo do exercício. Tá? Que é isso que a Júlia está falando. Existem essas 5 perguntas aqui que a gente tem que se perguntar como profissional, e aí a gente está falando tanto do profissional de educação física quanto o profissional de fisioterapia, que a gente tem que começar perguntando bem, quem é esse meu cliente e qual que é o objetivo dele? Tudo vai começar aqui. Tudo vai começar quem é meu cliente, e qual que é o objetivo dele. Aí a gente vai ter a pergunta, o que ele tem, ou seja, o que ele tem naquela hora disponível em termos de função articular e contração muscular, o que ele controla dentro dessa função, e agora vem uma coisa muito interessante que eu acho que rege isso tudo, que é o que ele tolera. Né? Quando o paciente está acometido, quando o paciente está passando por um processo de reabilitação, a capacidade dele de tolerância é muito baixa no tecido. E aí sim o profissional de fisioterapia ele é mais qualificado nessa fase do treino, ou nessa fase do processo que o paciente se encontra. A partir do momento que esse circulinho aqui vai aumentando, ou seja, ele vai aumentando a tolerância, aí sim o profissional de educação física vai entrando e vai ajudando nesse processo. Lógico que o objetivo vai mudando, o que ele tem vai mudando, o que ele controla vai mudando, baseado no quê? Baseado na tolerância do que ele tem. Certo, Julia? Perfeito, né? E só isso já determina a aptidão do profissional a trabalhar com isso, né? Mas uma coisa, e eu vi que o pessoal falou aqui, existe também um desconhecimento de ambas as partes, que o que gera conflito é que, por exemplo, o educador físico não entende qual é a área de estudo, tem educador físico que acha que o fisioterapeuta não estuda biomecânica, mas estuda mais talvez uma biomecânica artrocinemática, e a parte de anatomia, o educador físico também, o profissional de educação física também estuda anatomia a fundo, de musculatura, e deveria saber muito disso também, de articulação, lógico. Deveria. Então, assim, primeiro eu acho que falta um conhecimento de ambas as partes, de conhecerem umas às outras, de pararem de se olhar como inimigos, e outra coisa, de entender de mecânica do exercício. Então, a pessoa que prescreve exercício, ela tem que entender de mecânica do exercício, porque se ela não entende, ela não consegue entender qual que é o papel dela, em que momento ela consegue ajudar ou não esse paciente. Não, a gente entender, começar a entender o que é a mecânica, a gente começa a entender onde eu consigo participar e o que é meu... Porque eu vou falar para vocês que o que esse processo mais trouxe para mim, acho que para o Eloy também, é a gente saber o que a gente não sabe. E a partir do momento que eu não sei, eu me coloco num lugar que a pessoa vem, ela fala assim, olha, começou a me doer isso aqui, eu falo assim, olha, isso não é minha área. Acho bom você procurar um fisioterapeuta. Ou, sabe, e eu acho que é isso que é importante, a gente saber o que a gente não sabe, e saber o que a gente sabe, para depois começar a saber o que a gente não sabe, e a partir daí a gente saber trabalhar em equipe. Porque a partir do momento que eu acho que sei tudo, isso me coloca em lugar de vulnerabilidade total. Primeiro porque eu estou lidando com pessoas, né? E a hora que eu acho que eu sei tudo, isso, coitado do meu cliente, coitado daquela pessoa, porque eu não sei tudo. E é muito... Eu tenho fisioterapeutas que eu trabalho, são maravilhosos, a gente trabalha em equipe e é muito importante. Porque tem hora que a pessoa chega e fala assim, olha, essa minha dor aqui, faz uma semana, tá doendo, não tá legal. Eu falo assim, olha, você tem que procurar um fisioterapeuta que te ajude. Agora não tá mais na minha alçada. Mas a gente saber até onde a gente pode ir, isso acontece a partir do momento que eu sei o que eu sei e o que eu sei o que eu não sei. E não tem nada de errado a gente falar que não sabe. Sabe, Eloy, eu acho isso muito legal, porque às vezes as pessoas esse é um ponto. Elas têm esse negócio assim, tipo, a gente acha que tem que saber tudo. E é bem pelo contrário, a gente tem que saber até onde a gente sabe. E a partir daqui... Pode falar. Ou então, achar que falar que não sabe é uma vergonha, né? Ou você vai se colocar numa situação difícil perante o seu cliente, paciente. Pelo contrário, né? Quando você agrega profissionais dentro desse processo, você mostra qualidade no seu trabalho. Você fala assim, ô fulano, ó, deixa eu te falar uma coisa, eu não manjo disso daqui para te ajudar nesse sentido. Mas, ó, a Júlia, ela é mais capacitada para poder fazer isso. Eu vou trazer ela, a gente vai conversar, eu, você e ela, e colocar o cliente junto com você para poder fazer isso. Eu acho que essa interação, eu acho que, nisso que eu comentei no início, acho que o amadurecimento do profissional nesse sentido
conta muito, sabe, Julia? Então, por exemplo, como que o profissional vai saber lidar nessas situações é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração. Né? A partir do momento, igual você falou, pô, reconhecer que não manja daquilo, não tem nenhum problema em achar que não manja, não tem nenhum problema em achar que, por exemplo, putz, eu não manjo o suficiente de dor, eu não manjo o suficiente de articulação nesse estado para poder ajudar o meu cliente, mas eu sei quem pode te ajudar, né? E eu acho que, não sei, mas eu acho que às vezes rola um pouco do, putz, eu vou perder meu cliente, né? Ou eu vou perder o meu... o meu lugar na vida dessa pessoa, né? Pelo contrário, quando você agrega pessoas para a vida dela, ou quando você traz qualidade de vida para ela nesse sentido, né? Fala assim, pô, eu tô trazendo um outro profissional que eu confio, que é de minha confiança e que manja muito mais dessa área do que eu, né? Então eu acho que vale um pouco desse amadurecimento profissional. Eu vi que a galera comentou aqui, que era um outro ponto que eu tinha anotado aqui para conversar, que é a responsabilidade do profissional em se atualizar também, né, Julia? Porque, querendo ou não, o profissional de educação física, eu vou falar por mim, que eu sou profissional de educação física, ele precisa manjar do que o fisioterapeuta faz. Ele precisa entender um pouco de articulação quebrada, né, ou a quebrada que eu digo debilitada nesse sentido, para poder falar assim, ó, tem alguma coisa errada, eu preciso te encaminhar para um cara que manja mais. Eu preciso entender de podologia, eu preciso entender do que é uma recuperação pós-ligamento cruzado ou qualquer outra coisa que ele vai tratar para poder guiar o cliente em relação a isso. Às vezes o cara está na minha mão e cabe a mim guiar o meu cliente paciente para saber em qual lado que ele vai estar. Então falta um pouco do profissional também, e o profissional é responsável por essa educação continuada, e a gente zela tanto por isso no RTS, né, que é um processo contínuo que nunca acaba, né? De poder estar se atualizando, ou seja, o profissional ele tem um grande papel dentro desse contexto. Lógico, muitas vezes não é fácil, né? Mas a gente tem que tentar interagir. Eu ainda parto do seguinte pressuposto, Julia, que a melhor maneira é envolver uma equipe multidisciplinar no processo. Tá? E eu só consigo fazer isso a partir do momento que eu me uno junto com fisioterapeutas e médicos. Tá? Eu tenho visto resultados excelentes na minha vida em relação a isso. Os meus clientes, eu consegui uma fidelização muito maior com eles por conta disso. Eles confiam em mim, entendeu? E ganhei também a confiança dos profissionais de fisioterapeutas e médicos que começam a se referir a mim como profissional. Começam a indicar clientes para mim. Fala assim, não, peraí, o Eloy, cara, o Eloy é o cara, por quê? Porque ele me indica, ele mostra que eu sei desse trabalho, ele reconhece esse processo e, pô, eu indico ele para poder fazer o pós-reabilitação com os meus clientes. Ou seja, você ganha espaço no mercado quando você faz isso. Não, Eloy, eu acho muito legal. Ali eu vi que alguém falou ali em cima... Todos os profissionais precisam se despir dos seus egos para a promoção da saúde. Gostei disso, porque querendo ou não, né, Erika? É o exercício que é o remédio, né? A gente comentou isso na nossa live, né? É o exercício que é o treatment, que é o que vai dosar ali, né? E como um remédio, né, Julia? Ou a gente precisa dar uma dose maior ou uma dose menor, né? E lembrar sempre que nunca é por você, é pelo cliente, né? Você não é o centro desse processo. Quem é o centro desse processo é o cliente. E acho que isso é essencial. Esse despir de egos mesmo. É por ele que você vai fazer tudo. Porque quando uma pessoa ela vem, ela tá com um problema, como eu posso ajudar essa pessoa a resolver? Né? Aí tá o que eu lembrei que eu ia falar antes, que é com relação... Pode falar. Só uma coisa, que você me comentou uma coisa, e a gente comentou muito disso quando a gente estava nesse processo do RTS, e eu aprendi isso tanto com você, como com outros profissionais que eu vi se envolvendo no RTS, por exemplo, assim, que a gente precisa também bater na porta lá dos ortopedistas para apresentar nosso trabalho. E falar assim, pô, eu manjo disso daqui, ó, eu sei fazer isso daqui, eu manjo de mecânica e eu trato de clientes dessa forma. Às vezes, o profissional se sente, não tem, por exemplo, a confiança necessária porque não sabe o que a gente faz, entendeu, Juliana? Não, com certeza, Eloy. Nossa, eu sinto muito isso aqui também. E eu vi ali que antes, agora eu não sei se foi a Bruna, alguém falou assim que, porque daí vai lá falar às vezes que o educador físico não aceita a opinião do fisioterapeuta, o fisioterapeuta também não aceita a opinião. Gente, sabe o que acontece? É que a hora que a gente fala a mesma língua, a hora que eu chego pro Eloy, pra Mari, pra qualquer pessoa que a gente fala a mesma língua, não tem isso. O Eloy falar pra mim, falar assim,
Júlia, você já experimentou fazer isso aí com ele? E ele me traz as justificativas mecânicas para isso. Fala, ó, a força está sendo aqui, os músculos estão fazendo, né? No cabo de guerra estão puxando nessa direção. Eu acho que isso está gerando mais cisalhamento nessa articulação do que não. O que você acha? A hora que você coloca o teu conhecimento em cima de chão sólido, gente, isso não tem por que eu não aceitar uma recomendação. Mas a pessoa que tem que vir falar comigo, ela tem que entender do que ela está falando. Agora ela vem falar assim, porque você precisa fazer um trabalho de equilíbrio. Eu falo assim, tá, mas o que você acha? O que é equilíbrio para você? Nós temos que estar na mesma página para a gente conversar. O que é equilíbrio? E como que você acha que a gente vai melhorar esse equilíbrio? Então a gente precisa começar a falar a mesma língua. E é essa a importância da mecânica do exercício para a gente, assim. E você abre uma porta, Julia, para poder aprender. E para transformar aquela interação numa coisa mais rica. Você entende? Por exemplo, assim, eu vou te dar um exemplo. Quantas vezes eu não cheguei para o fisioterapeuta, que eu tenho vários amigos meus aqui, inclusive eu fiz uma live semana passada com o Júlio Barrichello, que é um cara excepcional, ele até passou aqui agora, um grande abraço aí, Julião. Mas assim, e quantas eu cheguei para ele e falei, Julião, cara, ó, queria entender o que você está fazendo aqui. Não entendo, eu não sei o que é isso aqui. Ó o Lê aí, ó, o Lê Caran aí, ó, outro fisioterapeuta fera demais aí, ó. Então, quantas vezes eu não cheguei pro fisioterapeuta e falei assim, cara, assim, me explica o que você está fazendo. Eu queria entender o que você está fazendo para poder saber se eu consigo ajudar. E, durante esse processo, Julia, o quanto eu aprendi, o quanto se tornou rico, porque eu vi que ele também não entendia um pouco da onde ele estava levando o cliente. Entendeu? Eu falo assim, Eloy, e a partir desse exercício, o que você vai fazer com ele? Eu falo, baseado nisso que você falou, eu queria aplicar isso daqui e tal, não sei o quê. Então, a mecânica, ela englobando essas três áreas, né, que a gente chama essas três ciências, né, a articular, a resistência e a muscular, a gente consegue interagir, a gente consegue falar a mesma língua com o profissional de fisioterapia. Mas uma coisa, Eloy, que o conhecimento, e eu acredito muito nisso, assim, que aquilo que eu falei de onde você entender até onde você sabe e sempre tentar aumentar essa quantidade de quanto você sabe. Você saber o que você não sabe empodera a gente. Então, isso traz para a gente mais segurança. Então, o que acontece hoje em dia? Como as pessoas elas não entendem muito, às vezes, por exemplo, o educador físico não entende, às vezes, muito do processo de lesão, de forças articulares, e como não aprendeu isso na faculdade, às vezes não entende disso. Então, vai lá, o que a gente vê de fora? Ver a pessoa saindo de uma reabilitação e o profissional de educação física acabando com o processo que tinha sido começado com o fisioterapeuta. Ou você vê a pessoa com lesão e a gente encaminha às vezes para fisioterapia e a pessoa fica lá naquela eletrotermofototerapia para sempre. E o cara não prescreve exercício, fica lá. Tem o seu papel, a eletrotermofoto? Claro que tem. Analgesia, enfim, recuperação do tecido, mas assim, você precisa fazer exercício. Então, assim, a gente precisa se empoderar do conhecimento do exercício, de entender de exercício, para poder conversar com as pessoas e para poder assumir o nosso lugar nesse processo também. Porque às vezes, o que acontece hoje em dia? Acontece que terminou a reabilitação, a pessoa fica até com medo de mandar para o personal trainer, porque fala assim, esse cara vai acabar com o meu trabalho. Ou eu também, às vezes a pessoa chega assim e fala assim, olha, tô com dor, eu vou fazer uma fisioterapia. Eu tenho um lugar, poucos lugares que eu indico, assim, porque tem lugar que você indica, o cara vai ficar vai fazer eletrotermofoto, dando choquinho, só isso. E esse vai ser a reabilitação que a pessoa vai receber. Daí eu falo, poxa, eu preciso que essa pessoa reabilite esse tecido. Então a gente precisa se apoderar do conhecimento do exercício para poder também encontrar o nosso lugar. E para poder fazer essa parceria, porque daí, se a gente não entende, esse que é o problema, se a gente não entende, a gente se ofende com a opinião do outro. E é o contrário. Essa é a questão, Julia. A gente se ofende porque, como a gente não domina aquele assunto, a gente sempre acha que assim, a crítica, né, no sentido de falar assim, o ouvir, falar assim, o educador físico não manja disso, a gente se ofende com aquilo, a gente toma aquilo como ofensivo. Entendeu? E mesma coisa do outro lado, na minha opinião, entendeu? Então, por exemplo, mas por quê? Porque o nosso conhecimento é raso em relação a isso. O nosso conhecimento profissional, ele não se aprofunda no conhecimento, e aí o que acontece? Ele não tem base o suficiente para poder falar assim, não, realmente eu não manjo disso, mas assim, poxa, a Júlia manja mais, a gente pode interagir, a gente pode conversar. E isso acontece muito. Eu acho que a humildade nesse sentido conta muito, sabe, Juliano, no sentido de falar assim, poxa, eu não sei, mas assim, tudo bem se eu não sei.
sabe? Assim, pô, é um passo para eu saber, é um passo para eu, pô, tudo bem, eu não manjo nada de eletroestimulação, mas assim, pô, eu queria tanto saber o que que a Júlia tá fazendo, como é que é esse processo. Pô, por que que eu não acompanho o meu cliente numa sessão de fisioterapia? Eu, como educador físico, eu já fiz isso várias vezes, inúmeras vezes. Falar, pô, deixa eu sentar aqui, falar, ó, chegar lá pro físico e falar, ó, meu nome é Eloy, eu sou profissional do fulano, eu trabalho com mecânica do exercício, e, pô, eu tô aqui para poder aprender mais sobre o processo de reabilitação dele, que eu não sei. Pô, isso baixa a guarda do profissional de fisioterapia e do seu lado também, pô, te coloca numa posição para você poder aprender, entende? E aí você, tudo que você ouvir, você não vai mais levar de uma maneira ofensiva. Então, assim, Perfeito. como você reage a isso é uma coisa que conta muito. E aí, querendo ou não, Julia, quem sofre nessa história é quem? É o paciente-cliente, né? Porque ele tá no meio, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar assim, pô, meu fisioterapeuta fala para eu fazer isso, meu educador físico fala para não fazer ou vice-versa, e quem fica perdido é o cliente, né? E lembrar sempre, gente, e não é pela gente, é por eles. É tudo por É. eles. E a hora que você pensa nele, você. Porque veja, se eu não tenho conhecimento adequado para atender aquilo e eu faço aquilo que eu não deveria fazer, é a saúde dessa pessoa que eu estou comprometendo. Olha a responsabilidade. Gente, é muita responsabilidade. É É. muita responsabilidade. Eu Não, você acho que se a gente. coloca em perigo, né, Julia? Tanto você como o paciente, né? Você coloca tanto o que você está prescrevendo em perigo quanto que o cliente em perigo, né? E prescrever exercícios tem o seu risco e a gente tem que entender aquela sequência que o Eloy colocou do quem, objetivo, tem, controla, tolera, todo aquele contínuo lá, aquilo lá é uma das partes mais, parece simples, mas é uma das partes mais complexas que a gente tem, porque se eu Aqui, não ó. sei prescrever um exercício adequado para esse quem que tem baixa tolerância, que não tem a amplitude articular adequada, que não tem capacidade contrátil naquela posição, se eu não sei fazer isso, eu coloco essa pessoa em risco. E eu, Júlia, não quero ser, nem o Eloy provavelmente não quer ser responsável por gerar um mal para aquela articulação, por fazer mal para o meu cliente. É muita responsabilidade. Então, saber até onde você sabe e saber até onde é o seu lugar nesse processo, e a hora que você tem esse conhecimento todo do que você sabe e do que você não sabe, isso fica fácil. Isso fica muito fácil. Eu não tenho por que brigar com o fisioterapeuta, porque eu entendo até onde a gente consegue trabalhar junto, até onde é o meu lugar. Isso fica muito claro. Se isso não está claro para você, talvez é porque você precisa entender melhor do que você faz, né, Eloy? Isso é claro. Aonde, como trabalhar em equipe. É claro, não existe essa briga. Realmente é uma coisa mais de ego mesmo. Eu queria trazer um outro ponto aqui, Julia. Não sei se você tinha anotado até alguns pontos aí para a gente poder falar, né? Mas eu queria trazer um outro ponto aqui que eu acho que é super válido a gente poder discordar um pouco aí nas opiniões aí eu e você. Mas é assim o sentido do profissional de educação física estudar um pouco de patologia e o profissional de fisioterapia estudar um pouco de exercício, né? Eu acho que... quantas vezes eu já não ouvi os profissionais de educação física falar assim, o RTS ele é só para profissionais de fisioterapia. Eles se encaixam melhor, o RTS se encaixa melhor para profissionais de fisioterapia, né? Eu, particularmente, eu não concordo. Eu acho que isso é um equívoco das Com pessoas certeza. e tá aqui mais para a gente poder aproveitar essa oportunidade para clarificar esse ponto, né? Claro. Porque eu sou profissional de educação física, tá? Eu não tenho minha formação em fisioterapia, tá? Mas eu uso muito o RTS dependendo do cliente que eu vou pegar. Eu consigo usar o RTS desde a reabilitação até a performance. Tem que ficar claro isso para vocês. E quem tiver mais interesse, vem para o curso, vem entender mais do que a gente fala. Mas eu queria voltar no ponto e eu queria saber a sua opinião, Julia. O que você acha, por exemplo, assim, lógico, e aí você vai talvez puxar a sardinha aí para o seu lado aí, porque você está fazendo fisioterapia agora, né? E eu acho muito legal isso, queria ter tempo para poder fazer isso. Mas eu queria saber de você. Você acha necessário, por exemplo, assim, um profissional de educação física entender de patologia? Não, você dá oi para a chefinha? Ela entrou aqui agora. Daí, Mari. A Mari tá aí? A Mari entrou, dá um oizinho para ela aí que veio nos assistir. Não, Eloy, mas eu Mari. até falei, acho que isso lá no começo. Eu falei isso, na realidade, é muito importante.
É muito importante, porque existe esse meio do caminho aí, e é muito importante. Por exemplo, que nem eu falei, o cara sai da reabilitação e ele vem para a academia, para musculação, se você não entende do que ele passou, do processo lesivo, que tipo de força articular aquilo tolera, não tolera, você vai chegar com o cara lá dentro do contínuo da função, onde aquela função vai estar 100%, no meio do caminho vai ter um processo que o educador físico vai ter que entender disso, né? Inclusive para sobrecarregar esse sistema. O tecido precisa ser exposto à sobrecarga. Então, o tecido muscular, o tecido tendíneo, para ocorrer a recuperação tecidual, é necessário ter sobrecarga. Ou seja, a regeneração vai acontecer através dessa sobrecarga. Que nem você ia falar, o quanto isso vai acontecer e como isso vai acontecer de uma forma estratégica, vai caber ao profissional decidir como que ele vai fazer e quais vão ser as ferramentas para poder fazer isso. E a gente ensina parte muito disso no curso, né, Julia? Totalmente. Então é isso por isso que a questão de saber o seu lugar, desse negócio do conhecimento, é por isso, porque, por exemplo, a gente no RTS tem aula sobre mecânica articular. Então a gente entende, a gente começa a entender como que as articulações funcionam, que tipo de sobrecarga elas toleram, como que são as forças dentro dessa articulação. Quando eu coloco uma carga na mão da pessoa, o que está acontecendo dentro dessa articulação. Então a gente começa a entender disso. E isso, o fisioterapeuta tem muita artrocinemática na faculdade. É um conhecimento que se aprende na fisioterapia. Mas eu preciso entender disso, porque a hora que esse cara sai da fisioterapia e vem para a academia de novo, eu preciso saber se eu estou gerando algum estresse nessa articulação ou não. Ou, por exemplo, assim, a pessoa ela tem lombalgia, tem dor lombar, tem alguma hérnia de disco. Às vezes ela não vai ficar para sempre dentro de uma clínica de fisioterapia fazendo fisioterapia por 5 anos, 10 anos. Muitas vezes essa pessoa ela aparece lá na academia, até por recomendação médica. Eu preciso entender o que o meu exercício está gerando naquela articulação. E é o conhecimento que vai libertar a gente dessa briga de egos, vai libertar a gente de até onde eu posso ir, de libertar a gente também da responsabilidade que a gente tem com aquela pessoa, saber até onde eu posso ir, até onde eu não posso, até onde eu sei, até onde eu não sei. Então é isso. Eu concordo com você, Eloy. Eu acho que o RTS ele é um conhecimento para todo mundo que prescreve exercício. E todos, o fisioterapeuta e o educador físico, prescreve exercício. Para um tecido melhorar, ele precisa ser exposto à sobrecarga, para melhorar a circulação sanguínea, para melhorar toda a habilidade contrátil que esse músculo tem, para recuperar um tecido, um tendão. O ligamento é um pouco mais complexo, né? Mas também precisa essa contração muscular vai ajudar a circular talvez mais sangue naquela região. Então todos prescrevem exercício. E vamos voltar àquilo que você falou. O que vai determinar é quem é essa pessoa e o que ela tem disponível, em que fase do processo ela está. Só que a gente traz, e é muito... O RTS ele dá uma visão, gente, que é incrível. Então, essa visão da continuidade das coisas. Então, não existe a fisioterapia de um lado e a educação física de outro. Existe uma continuidade. Ligados, exatamente. É uma quantidade. Estão no mesmo contínuo, né? Porque a gente usa muito essa palavra. Que é o contínuo que você falou, né? E eu ia falar agora do contínuo, que você falou do contínuo do cliente, a gente tem o contínuo dessa profissão, e a gente tem também, gente, o contínuo da função. Então a gente pensa em função, às vezes um olhar mais do fisioterapeuta, que é um olhar assim, eu preciso trabalhar essa musculatura, o supraespinhoso lá. Regeneração do tecido, né? O fisioterapeuta ele é focado na regeneração do tecido, em colocar o tecido... na melhora da função daquela articulação, né? Lógico. Que é a função interna, a função da articulação, como esses músculos contraem na articulação. Quando chega na função externa, é como essa articulação vai funcionar no todo. Então a gente agora tem que colocar esse músculo que estava com um problema, que estava com um tipo de lesão, a gente vai ter que reabilitar ele, né? E depois vai inserir ele na atividade do dia a dia. Tá aí uma continuidade de trabalho. Então, nesse processo de continuidade de recuperação da função, você tem um processo de continuidade da inserção profissional, você tem um processo de continuidade de quem é essa pessoa. Talvez no começo ela era uma pessoa que estava pós-operada e depois ela era um atleta, então essa pessoa de pós-operada ela é um atleta, mas ela vai ter um tratamento de atleta no final e depois, no começo, é um tratamento mais voltado para a reabilitação daqueles tecidos. Então, é tudo um contínuo, não existe uma interrupção nesse processo, né, Laura? Era isso que eu queria colocar. E não impede também, Julia, de durante esse processo, o próprio cliente ir e voltar de um profissional para o outro.
Né? Não é só Perfeito. porque ele terminou o protocolo de reabilitação, ele está 100% reabilitado, ele nunca vai mais olhar para o cara da fisioterapia. Não, pelo contrário, ele pode ter essa transição, esse gap, indo e vindo de um profissional para o outro. Acho que isso ia ser o mais ideal, principalmente tratando aí do contínuo da função, que é o que você citou aí, que a gente ensina esse princípio no RTS. Mas eu queria colocar uma outra coisa aqui, Julia. Para quem não sabe, dentro do RTS, a gente ministra aula de mecânica das máquinas. Tá? O que é isso? É o conhecimento necessário que o profissional, tanto da fisioterapia quanto da educação física, precisa ter de mecânica das máquinas, ou seja, o que está acontecendo na máquina em termos de resistência, para você poder colocar o seu cliente ali naquela máquina, tá? Entender o que está acontecendo ali, aonde é mais leve, aonde é mais pesado, como eu manipulo aquela máquina, os ajustes, tudo certinho, para poder dosar o que é essa carga interna que a Júlia comentou. Tá? Então, por exemplo, assim, isso é uma coisa que eu vejo muito fisioterapeuta usando a partir, assim, nos últimos anos, agora eu tenho visto mais, né? Que é inserir essas máquinas dentro dos consultórios de fisioterapia. Né? Eu tenho visto muito isso. Né? E é um conhecimento muito legal, Julia, os profissionais de fisioterapia terem esse conhecimento, né? Ganharem esse conhecimento do quê? De conhecer como é que uma máquina de musculação funciona, qual marca que é uma marca mais propensa a você reabilitar uma pessoa, ou qual é uma marca que não é tão propensa, onde essas forças articulares vão ser dosadas de uma maneira mais tranquilas, e a outra que vão colocar mais forças articulares num determinado ângulo ou não. Por outro lado, eu vejo outros profissionais, né, da educação física, agora falando da minha área, que estão começando a dispensar essas máquinas, que falam assim, eu não dou aula mais em máquina. Né? Eu não treino mais em máquina, eu não dou aula mais em máquina porque eu acho que não é funcional. Né? A gente tem uma aula que é uma aula muito legal que eu e a Júlia a gente ministra aí, que a gente fala sobre a ideia de que treinar em máquinas é extremamente funcional, principalmente para o tecido muscular. Né? Músculo contrai. E toda vez que a gente influencia a contração muscular, toda vez que a gente faz aquela contração muscular ser otimizada, a gente está fazendo com que a máquina humana seja mais funcional. Principalmente para a pessoa, por exemplo, já como você falou, puxando o gancho lá, a pessoa que precisa especificar um tecido para trabalhar. Então, a máquina te dá muito suporte, te dá muita restrição, ela te deixa de um jeito propício para gerar tensão naquele músculo, mas realmente você precisa entender o que ela faz. E é muito legal isso, Eloy, que você tocou nesse assunto, porque existe uma questão, as pessoas não entendem que a máquina, o elástico, o halter, tudo isso são formas de oferecer um estímulo para o corpo. Então as pessoas pensam assim, elastiquinho é coisa de fisioterapia. Da físio, é coisa da físio, né? E máquina de musculação é coisa da educação física. E, gente, é uma máquina de ferramentas que você abre e você escolhe, você, profissional, escolhe com que ferramentas trabalhar. E isso você precisa entender as suas ferramentas. Se você não entender as ferramentas, realmente você não vai saber nunca, né? Olha a coisa interessante, Julia, e a gente fala isso no curso, né? Para quem tem um martelo, tudo é prego na mão, né? Ou seja, né, você só tem uma ferramenta, né, tudo vai ser prego. Se só tem um martelo na mão, tudo vai ser prego. Você esquece. O profissional ele tem que estar capacitado para poder fazer o quê? Para ter dentro da mala de ferramentas dele um maior número de ferramentas possível, né? E saber usar a ferramenta ideal. E é aí que eu acho que vai a grande expertise, o grande master, você ser o grande profissional do exercício. E aí eu falo de fisioterapeutas e educadores físicos, é você saber usar a coisa certa, na hora certa, para o seu cliente, paciente que ele tiver passando. Se o cara tá mais propenso a ter mais dor, alguma coisa nesse sentido, eu já sei o que eu vou usar como ferramenta. Se o cara ele é um outro cara que vai mais para cá, vai tender para o outro lado do contínuo, eu vou usar outro tipo de estímulo. Ou seja, quanto mais ferramentas eu tiver na minha mala, melhor como profissional para mim, para poder lidar com uma gama maior de clientes. Quantos profissionais de educação física eu encontro, Julia, que se engessaram somente num método, ou somente numa coisa, né, e não conseguem sair desse processo, né? Não conseguem, por exemplo, assim, sair e atender uma gama maior de clientes, ou atender o mesmo cliente em diferentes etapas da vida. O quanto eu vejo desses profissionais engessados dessa maneira, esses caras congelaram no tempo, né? E aí o que acontece? Eles vão, primeiro, se colocar num patamar de que eles sabem tudo, né?
E aí, quando eles se colocam nesse patamar, eles começam a rejeitar todas as outras verdades, de que máquina não presta, de que treinamento funcional não presta, de que crossfit não presta, de que qualquer fisioterapeuta não presta, que só ele sabe das coisas. Você entendeu? E esse profissional, ele tende a fazer o quê? Ele tende a ir pro bueiro. Né? E a mesma coisa do lado da fisioterapia que acontece também, tá? Eu não tô... Então, vale a pena pro profissional ter o máximo de ferramentas dentro da mala de ferramentas dele, para poder atender de uma maneira mais significativa o seu cliente. E a gente ensina isso no RTS. A gente tem aula de resistência. Vai lá. Eu ia só acrescentar, Eloy, porque eu acho bem, bem perfeito o que você disse, e acrescentar só a ideia, por exemplo, que a gente fala dos métodos, né? Lembrem, gente, que a mecânica do exercício, ela embasa todos esses métodos. Então, a hora que você entende da mecânica, você vai olhar pro Pilates, você vai entender o que está acontecendo mecanicamente, qual que é o estímulo do Pilates. Você pode criar exercícios para um cliente específico no Pilates, que talvez aqueles exercícios que você cria dentro do método não encaixem. Ou você vai no CrossFit, você começa a adaptar o exercício para as pessoas, porque a mecânica do exercício, ela é o solo nos quais todos esses métodos são construídos. Então, a gente precisa dominar esse solo para poder entender e conversar com as pessoas sobre os exercícios. Entender estímulo, entender resposta. Então, isso é essencial. Então, é muito, muito legal. Você ia comentar uma outra coisa? Pode falar, não sei se você tem que sair ou não. Não, eu tenho que sair daqui a pouco, mas eu só queria comentar mais uma coisa, que esse assunto é muito bom, né, para falar a verdade, né? Mas assim, dá pra gente fazer até outro dia de novo, porque ele é muito... A gente podia fazer um só sobre máquinas, eu acho. Seria importante, talvez na sua frente jogar um... Isso ia ser legal. Acho que vai ser bacana. Mas só para fechar essa... Eu tinha anotado várias coisas aqui, mas só para fechar uma coisa que eu fiquei pensando, que qual que é o ponto na nossa profissão, tanto dos educadores físicos como dos fisioterapeutas, qual que é o ponto que a gente interage? Tá? E aí eu vou puxar a sardinha para o lado da mecânica. O ponto é a resistência. Os dois aplicam resistência sobre a estrutura. Os dois precisam manjar de aplicação de resistência sobre a estrutura. Tá? Independente se a estrutura está mais debilitada, que vai tender mais para o lado da fisioterapia, ou quando a estrutura está menos debilitada e mais em condições ideais, que vai tender mais para o profissional de educação física. Então, o ponto onde a gente culmina junto, o ponto em comum entre as duas profissões é o quê? A aplicação da resistência na estrutura. Né? E a gente ensina isso no RTS, como fazer uma transição, como interagir, tanto parte da resistência, parte muscular, parte articular, dentro do curso. Né? Então isso tem que ficar claro para os dois profissionais. Os dois profissionais lidam com a mesma coisa, que é a aplicação da resistência na estrutura, aplicação de força na estrutura. E a gente precisa saber lidar com essas coisas. Tá? Mas enfim, senão a gente vai ficar falando aqui até amanhã. Não, então se você achou essa discussão legal, compartilha com seus amigos, com profissionais que precisam, que têm a cabeça fechada, talvez precisam abrir um pouquinho, tipo, sair do cachorrinho, sabe aquele cachorrinho que fica aquele cone, né? Às vezes a gente se torna esse cachorrinho e a gente precisa tirar o cone, a hora que você tira o cone, isso é libertador. E o RTS, ele tem esse efeito, assim, na gente, que é tirar o conezinho como é que ele chama? O cone da segurança, né? E fazer você enxergar que você está num mundo onde você consegue enxergar tudo, entender de exercício. E a gente vai continuar com esse quadro nas próximas semanas para responder algumas perguntas que vieram no nosso curso. Se você tiver outras perguntas, pode mandar para a gente como comentário depois da live, que a gente vai ficar de olho nisso aí também, que as inscrições ainda estão abertas do curso de introdutório de mecânica do exercício que aconteceu no sábado ao vivo. Então, o curso vai ficar disponível por 30 dias. 100% de desconto. 100% de desconto, gratuito, vai lá, pode fazer a inscrição ainda. Então, se você gostou do curso, eu recomendo para os profissionais que você conhece, que acham que vão se interessar por isso. O link vai estar na bio ali, mas é o seguinte, o curso está disponível por 30 dias gratuitamente. E esses 30 dias estão contando a partir do dia que foi o curso, né? A partir do dia 30 de maio ali. Então ele vai ficar disponível até dia 30 de junho. Até 30 de junho. 30 de junho. Se você fizer sua inscrição dia 15 de junho, você vai ter 15 dias só para terminar o curso. Se você fizer sua inscrição hoje, você ainda tem os 28 dias. Então se liga nessa data aí. E aproveitem que essa semana está liberado ainda os grupos de estudos do nosso curso de formação
Tem grupo de estudo lá sobre agachamento, tem grupo de estudo sobre afundo, tem sobre forças patelofemorais, tem um monte de coisa legal que tá gratuito. Isso depois vai ser cobrado. Até tá gratuito, fiquei até empolgada aqui, bati no microfone. E lembrando também, né, Julia, que nos nossos Instagrams, meu, seu e do RTS, tem muita coisa que dá para vocês assim, se aprimorarem nesse conhecimento das coisas que a gente está falando. Né? Tem posts muito legais lá no RTS, né, Julia, que a gente fez há um tempão atrás, que vale muito a pena descer lá a barra de rodagem lá e dar uma olhada nesses posts aí sobre forças articulares. Tem um monte de coisa lá que dá para fazer e que dá para assistir. Bom? Mas uma coisa legal, tá, galera? Você que recebeu o e-mail, lê o e-mail. Tá? Gasta tempo lendo o e-mail. Por favor! Tá? Porque assim, a gente recebe às vezes dúvidas que tá tudo no e-mail. Tá? O nosso suporte gasta um tempão bolando esses e-mails, tendo certeza de que tá tudo certo, tudo na ordem certa. Ou seja, se você receber o e-mail de inscrição, acessa através do e-mail. Lê o e-mail, lê as etapas lá, gasta tempo fazendo isso, tá tudo lá. Tá? Não, e além disso, outra coisa, se você fizer sua inscrição, quem vai fazer sua inscrição e quem já fez, lembra que a confirmação da inscrição é em 2 etapas. Você vai se inscrever, vai receber um e-mail do RTS, vai ter que clicar no link para confirmar a sua inscrição. A gente precisa confirmar o seu e-mail. Porque se a pessoa colocou um e-mail errado, pra gente, você não vai conseguir ter acesso a nada. Então, você precisa confirmar o seu e-mail. Tá bom? Acho que são esses os recados, né, Eloy, de hoje? Isso. Assiste o curso, que é um curso sensacional, esse RTS Intro. E outra coisa, tem que assistir as aulas gravadas para poder ganhar a certificação completa. Tá? Mas a Mari vai falar mais sobre isso. O curso que foi gravado e as aulas gravadas, isso aí. Porque o curso tem 2 etapas. É a parte ao vivo que está gravada e o quê? E aulas que são liberadas para vocês lá na plataforma. Então, vocês precisam assistir o que foi ao vivo e as aulas. Então tá, galera, dê coraçãozinho aí pra nós, se vocês gostarem. Eu gosto de ver esses coraçãozinhos voando aí Aí, ó, viu, Eloy? Coraçãozinhos pra nós aí. E muito obrigada a vocês pela presença.